Graça e a paz, Viviane, graça e a paz, Ana Mara. Nós vamos continuar hoje com o nosso estudo bíblico sobre o batismo cristão, o batismo em águas. E nós vimos sexta-feira, sobre o batismo. Nós vimos que o batismo tem sua origem nas purificações judaicas, que os judeus se purificavam, né, nos tanques particulares, aqueles que tinham dinheiro, aqueles que não tinham se purificavam, né, no tanque de Betesda, no tanque de Siloé. Nós vimos os argumentos em favor, os três tipos de batismo: batismo por afusão, derramando água na cabeça; o batismo por imersão, quando a pessoa é completamente submergida; o batismo por aspersão, quando a pessoa é aspergida na cabeça, né, com água. Nós vimos como deve ser ministrado, a quem se destina o batismo, que é onde nós paramos. Nós vimos que existe o batismo figurado, que a palavra batismo quer dizer imergir, e ele pode ser imergir no sofrimento, falar da nossa morte com Cristo, pode ser literal, batismo em águas, etc. E nós devemos tomar cuidado com o contexto. E nós vimos que o batismo não é para tirar pecados, mas é uma boa consciência para com Deus. Nós vimos que tem três maneiras de se batizar: por imersão, por aspersão ou por afusão. Nós vimos os argumentos porque nós batizamos por imersão, o argumento do verbo baptizo, que quer dizer mergulhar, afundar, imergir, o argumento teológico de que não era necessário muitas águas ou descer a água para se batizar alguém por aspersão, mas os textos da Bíblia exigem que o batismo, que a melhor explicação é que o batismo tem que ser por aspersão. E hoje nós vamos ver a quem se destina o batismo. Ontem nós paramos aqui, sexta-feira, e nós vamos ver quem deve ser batizado, a quem se destina o batismo. O batismo destina-se a convertidos. Existe o batismo de convertidos, Deus abençoe a todos, e existe o pedobatismo. Pedobatismo vem da palavra pais, que é criança, e o genitivo é paidos. Daí pedobatismo, é o batismo de criança. Então existem algumas igrejas que batizam crianças. Nós defendemos o batismo de convertidos, não é o batismo de adultos. Porque um adulto não convertido, o batismo dele não vale, não tem nenhum significado. O batismo só vale para convertidos, certo? Então o batismo é um batismo para convertidos. Regis, Deus abençoe, Regis, Deus abençoe, Júnior. O batismo destina-se a convertidos. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Jesus diz que o batismo é para quem creu. Então o batismo é para convertidos. Geralmente o pessoal pergunta a idade, né? Se uma criança pode se batizar tendo 8, 10, 12. A resposta é não a idade, mas a conversão ou não. Então, se a pessoa dá sinais de conversão e ela chegou à conversão cedo, ela deve ser batizada, se ela é convertida.
Então não importa a idade dela, desde que ela compreenda seu estado de miséria, tenha se arrependido e colocado sua fé na pessoa salvadora de Jesus Cristo. Então o batismo não tem uma idade prefixada. O batismo tem uma condição, que é que a pessoa que o batizando seja convertido. Então, se ele se converteu com 8 anos, o grande problema nosso, principalmente no Brasil, é que nós não temos o hábito de evangelizar cedo. Nós temos o hábito de levar as crianças e elas não são evangelizadas. Muita gente cresce dentro da igreja e pensa que pelo fato de ter nascido numa família cristã, é cristã. Ontem eu estava mostrando isso à minha neta, e a minha filha disse: pai, ela já se converteu, e ela tem 8 anos, e eu já expliquei para ela, porque um dia eu vinha com a minha filha, essa, que é a caçula, e nós passamos em frente a uma funerária, ela se tremeu, se arrepiou toda, ficou com medo, e eu perguntei o porquê dela estar com medo. E ela disse: pai, porque eu não sou crente. O Senhor disse que filho de crente não é crente, que Deus não tem neto, Deus só tem filhos. Eu disse: é verdade. E eu disse: mas você já sabe do evangelho que teu pai prega, de Jesus Cristo como o único Salvador e Senhor, e você quer recebê-lo pessoalmente agora? Ela recebeu, aí eu fiz para provar, eu dei a volta, passei em frente, ela não sentiu mais nada, porque ela disse que agora já estava perdoada. E assim ela fez com a minha neta. Então aprenda uma coisa: Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Filho de crente não é crente, a não ser, exceto que ele tenha tido uma experiência pessoal com Cristo. Então, o nosso grande problema aqui no Ocidente, e principalmente no Brasil, é que nós não temos o hábito de evangelizar crianças, porque muita gente pensa que criança ainda não está perdida. Mas, quando nós evangelizamos, nós vamos ver que muitas vezes as crianças se convertem cedo. Então, a questão não é a idade, a questão é saber se a pessoa é ou não convertida. Eu gosto muito de um pastor que eu tenho uma estima, é o pastor Luiz Saião. E o pastor Luiz Saião disse que se converteu aos 10 anos, ouvindo uma música. Ele se converteu e dali em diante os céus se abriram para ele, e ele teve uma experiência de transformação com Deus. Então, naquele momento, ele podia ser batizado. Então, o que entra não é a questão de com quantos anos. O que entra é se é convertido ou não. Se compreendeu a mensagem do Evangelho, aceitou a Cristo e se converteu. Então, Jesus diz: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Aí ele diz, Atos 2, 41, a primeira pregação e as primeiras conversões não é convenção, o nome é conversão. Conversão é dar meia volta. De sorte que foram batizados, olha quem foi batizado: os que de bom grado receberam a sua palavra. Então, quem foi batizado depois da pregação do apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes? Os que de bom grado receberam a palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 pessoas. Alma aqui, psique, quer dizer pessoas.
Então, quem se batizou? Pessoas que receberam a palavra, pessoas que ouviram e creram que Jesus Cristo é o Messias, o Salvador prometido no Antigo Testamento, e depositaram nele a sua confiança. Outro texto que nos diz é: seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água. Quem impede que eu seja batizado? Eis uma grande pergunta a ser feita por ocasião do batismo. Há alguma coisa que impede que eu seja batizado? E Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. Aqui o requisito que a Bíblia exige para que alguém seja batizado: crer. Crer de todo o coração. Crer não mecanicamente. Crer não numa doutrina. Crer não numa denominação religiosa, mas crer na pessoa de Jesus. Olha a resposta do eunuco. E respondendo ele, o eunuco, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele não creu na Batista, ele não creu na Presbiteriana, ele não creu na Assembleia, ele não creu numa doutrina. Ele creu numa pessoa. Então Filipe disse: só é lícito se você crer. Então a condição exigida para batizar alguém é que ela creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E respondendo disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, desceram ambos à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Outro texto que vai nos falar sobre o batismo de convertidos é Atos capítulo 8, versículo 12 e 13. Diz assim: mas esse mais aqui se contrapõe, porque o povo de Samaria, que é a história de Filipe pregando em Samaria. O povo de Samaria até aquele momento acreditava no mágico Simão, que os iludira e que tentou comprar o dom de Deus. Por isso o pecado que ele cometeu é chamado até o dia de hoje de simonia, por causa de Simão. Simonia é a tentativa de comprar cargos eclesiásticos. Mas, como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Veja que Filipe não pregava uma igreja, uma denominação. Pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, se batizavam. Tanto homens como mulheres. Aqui é um texto que era uma rica oportunidade para se dizer e crianças. Porque Filipe está pregando, está havendo um avivamento, a graça de Deus está sendo derramada sobre os samaritanos. E a Bíblia diz: se batizavam tanto homens como mulheres. Podia muito bem dizer: e se batizavam tanto homens, mulheres e crianças. Mas por que não se fala em crianças? Acreditamos que porque não se batizavam crianças que não fossem convertidas. E creu até o próprio Simão e sendo batizado. E creu até o próprio Simão e sendo batizado. Então,
Diz assim, e como crescem em Filipe. Crescem no que Filipe dizia, que eles pregavam o quê? Acerca do reino dos céus e do nome de Jesus. Como eles creram, foram batizados, tanto homens quanto mulheres. Mas quem foi batizado? Os que creram. Então o batismo se destina a pessoas convertidas, a pessoas que se converteram. Deus te abençoe, a minha. E aí vocês quiserem fazer as perguntas, eu tentarei responder hoje, mas se escrever, por favor, faça isso em letras garrafais. Rose, Deus abençoe, seja bem-vinda. Diz assim, Atos capítulo 10, respondeu, então Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então lhe rogaram que ficasse com eles por alguns dias. Isso é lá na casa de Cornélio. Cornélio e toda a sua casa creu. Toda a sua família. A palavra oikia é casa. Que tem oikia ou oikos, casa. Mas casa vai depender do contexto. Pode ser a casa mesmo, ou, como é muito utilizado no judaísmo, a família, a descendência. Então diz assim, então respondeu Pedro, pode alguém recusar água para estes, para que não sejam batizados estes que receberam como nós o Espírito Santo, e mandou que fossem batizados em nome de Jesus. Depois, trazendo-os para fora, isso aqui já é o caso do carcereiro de Filipos. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para ser salvo? Que devo fazer para ser salvo? O apóstolo Paulo não disse, você deixar de beber, ele deixar de usar bermuda. O apóstolo Paulo não disse, você deve mudar de igreja. O apóstolo Paulo não disse que você deve deixar de adulterar, porque aí a salvação seria pelo que nós fazemos, e não pelo que Cristo fez. Então nós nos salvaríamos e não seríamos salvos. Mas olha o que Paulo diz. Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa, tu e tua família. Lembrando que a família estava ali, que ele reuniu a família para ouvir a pregação daquele homem de Deus. Então, por que Paulo não disse, olha, deixe de beber? Por que Paulo não disse, deixe de fumar? Deixe de se prostituir? Deixe de adulterar? Porque quando uma pessoa realmente experimenta a conversão, quando ela experimenta a conversão, tudo isso some da vida dela. Mas não some para ela ser salva. Some porque ela já foi salva. Some porque uma vez a salvação entrando em nosso ser, as coisas malignas saem. O grande problema das coisas malignas não terem saído da vida de muitos cristãos é porque a salvação não entrou. Porque quando a salvação entra, o mal sai. Quando a verdadeira graça entra, sai o pecado, sai a idolatria, sai a bruxaria, os demônios saem, as maldições não existem mais porque a pessoa é nova criatura, o pecado é abandonado, é odiado e a pessoa passa a amar a Jesus Cristo. Por isso Paulo não disse, deixe de beber, deixe de fumar, vá para a igreja. Porque uma vez salvo, você deixa o pecado.
E uma vez salvo, você sente a necessidade de se reunir com outros irmãos. Mas isso só vem se a pessoa tiver sido salva, transformada, alcançada. E nós vamos pelo caminho errado. Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. A gente buscar as demais coisas se der tempo para o reino dos céus. Paulo, ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo. A gente diz: vá para a igreja. A gente diz: deixe de beber, deixe de fumar, não adultere mais. Como é que você é crente e anda fazendo isso? Porque não é. Todo mundo que levantou a mão se converteu. É porque quando a salvação entra, quando a graça entra, quando o Espírito Santo habita, o mal sai. Aí não precisa mais quebrar a maldição, porque a pessoa é nova criatura. Se é nova criatura, a maldição era da velha. Não há mais maldição. Que incoerência! Uma das maiores incoerências no cristianismo é você dizer: se alguém está em Cristo, nova criatura é. E no grego é physis, criação. Como? Me responda pelo amor de Deus. Como uma pessoa que morreu com Cristo, ressuscitou com Ele, e agora é uma nova criação, é uma nova criatura, pode ainda ter maldição da velha vida sobre ela. Porque a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura. E no grego é nova criação. Porque a velha criação, nós estávamos em Adão, aí tinha maldição, tinha tudo que não prestava. Mas em Jesus Cristo nós fazemos parte da nova criação. Nova criação é. As coisas velhas se passaram. Tudo. Maldição, pecado, adultério, praga, problemas com o nome. Não tem problema mais se o seu nome é Maria das Dores. Não tem mais problema com o teu nome, porque você é nova criatura. Porque creu no Senhor Jesus. Então diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus. E a todos os de sua casa. Todo mundo ouviu. Né? Todo mundo ouviu. Paulo disse a resposta, mas não disse só isso. Paulo foi lá e foi explicar àquele homem o que era a palavra de Deus. Muita gente tem entrado nas igrejas sem compreender o que era, acreditando simplesmente: ó, eu aceito a Jesus e aí eu sou salvo. Mas ele não compreendeu. Paulo agora disse: crê no Senhor Jesus, será salvo em tua casa. Agora sentem aí. Porque Paulo precisava tomar um banho, passar medicamento nas feridas e jantar. Mas a prioridade era pregar. A prioridade era o reino, era o discipulado. E aí, naquela mesma hora da noite, certo? Cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Porque todos ouviram. Porque todos creram. Então, a quem se destina o batismo? A quem crê. A quem crê. Por que nós não batizamos um bebê? Uma criança de 2 anos? Porque ela ainda não pode crer. Pastor, e quando se pode batizar alguém? Desde o momento em que essa pessoa creia. Desde o momento em que esse ser tenha condições de crer. Que ele mostre que ele compreendeu a palavra de Deus. Então, a questão não é a idade.
Tem garotos que eles são precoces, eles compreendem as coisas com muita facilidade bem cedo. Você fala perto deles, eles entendem. Tem outros que não. Tem outros aí que tem 40, 50 anos e até agora ainda não entenderam nada. Então a questão é, se converteu, mostrou que realmente compreendeu a mensagem da salvação, deu evidências, tem evidências na vida, tem frutos dignos de arrependimento. Então, qualquer pessoa que se converteu pode ser batizada. Aí diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia, que era o seu lugar de pregação, a sua base. Então, nos dias de Jesus, também, quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que Jesus fazia, primeiro ele fazia discípulos, seguidores, e batizava mais discípulos do que João, então tanto ele fazia quanto batizava. Significa que antes de se batizar, as pessoas creram, as pessoas se tornaram discípulos, seguidores do Mestre. Então, o batismo se destina a adultos não, convertidos, a pessoas que se converteram, independente da idade. Qual é o requisito para alguém se batizar? Crer, ser convertido. Mas surgiu uma pergunta: o que fazer então com as crianças? Porque com os convertidos já estava resolvido. A Bíblia tinha muita indicação para batizar toda pessoa que se convertesse. Já tinha 10 anos, 12 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Quem se converteu podia ser batizado. Mas ficou a pergunta: e os bebês? E as criancinhas que ainda não têm consciência? O que a gente faz com elas? Então alguns resolveram batizar as crianças e outros resolveram apresentar. Então nós vamos ver quais são os argumentos dos nossos queridos irmãos, muito respeitados, presbiterianos e outros, que batizam crianças, praticam pedobatismo. Qual é a argumentação que eles utilizam para batizar crianças? A argumentação é a seguinte. Primeiro, Berkhof, que é um dos escritores da teologia presbiteriana, ele diz que pode-se dizer de início que não há nenhuma ordem explícita na Bíblia para batizar crianças, e que não há único exemplo no qual se diga claramente que crianças foram batizadas. Luiz Berkhof, Teologia Sistemática. Mas ele acredita que as crianças devem ser batizadas, crianças cristãs, crianças filhos de cristãos, pelos seguintes argumentos. Primeiro, pela aliança, pelo estado de aliança. Tibúrcio, Pai do Senhor Jesus. Deus abençoe, irmão Tibúrcio. Pastor Josinato, que bom. Então, qual é o argumento? Aliança com Abraão. Naquele mesmo dia fez o Senhor Deus uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra.
desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então Deus fez uma aliança com Abraão, tanto no capítulo 15 quanto no capítulo 17 essa aliança é tratada, e os nossos irmãos presbiterianos, que batizam por aspersão e batizam criança, eles dizem que nesta aliança o pai entrava em aliança e toda a família estava em aliança. O filho estava em aliança, o neto estava com aliança, o bisneto estava em aliança. Então todos os que participavam, todos ali eram parte da aliança. A família toda, se o pai estava em aliança com Deus, a mãe e os filhos também estavam. Então eles dizem o seguinte, que se o pai e uma mãe são crentes, os filhos destes pais também estão em aliança com Deus, à semelhança do Antigo Testamento. E por isso eles batizam as crianças, por acreditarem que elas estão em aliança com Deus por causa dos pais. E que mais tarde elas vão demonstrar a sua fé. O segundo argumento utilizado por nossos irmãos queridos, que o grande problema é que muita gente diverge, pensa diferente, mas brigando. Pensa diferente, mas esquecendo que nós somos irmãos. Nós podemos divergir dos presbiterianos, mas eles não deixam de ser nossos irmãos e muito queridos. Se por causa da maneira deles batizarem, nós não os amamos, nós não somos cristãos. Nós podemos não concordar com a maneira deles batizarem e deles batizarem crianças. Mas isso não quer dizer que nós não os amemos. Deus abençoe. Eu acho que é assim. Se eu estiver lendo errado, me perdoe, mas é Chevtesco. Deus abençoe. Deus abençoe sua vida. Se eu estiver pronunciando correto, me ajude aí, dê só um ok. Eu acho que é Chevtesco. Não sei se a pronúncia é essa, mas seja bem-vinda. Deus abençoe sua vida, sua família. Então, o segundo argumento dos nossos amados irmãos é que no Antigo Testamento a evidência da aliança era a circuncisão. Todo macho era circuncidado ao 8º dia. Por que ao 8º dia? Porque durante 7 dias a mãe era imunda, então ela não podia ir ao templo. Então só após o 8º dia que a criança era batizada, era circuncidada. Então eles dizem que no Antigo Testamento o rito de iniciação era a circuncisão. No Novo Testamento, eles dizem que mudou da circuncisão para o batismo. Então, a pessoa não é mais circuncidada, ela é batizada. E eles dizem, assim como no Antigo Testamento, circuncidou Abraão, já velho, e circuncidou todo macho, escravo, todos. Então, estes devem também ser batizados. Os filhos dos crentes devem ser batizados. Por quê? Porque eles perguntam assim, quando foi feita a aliança com Abraão? Foi batizado Abraão e todos da sua família, até os escravos foram batizados. E até as crianças foram circuncidadas. Até as crianças foram circuncidadas, porque estavam em aliança. Então eles dizem, já que mudou hoje, que não é mais a circuncisão, mas o batismo, então, partindo do pressuposto de que nós estamos em aliança com Deus, o pai e a mãe estão em aliança com Deus, então a criança também deve ser batizada. Este é o segundo argumento.
O terceiro argumento que eles usam é o batismo de famílias. Eles dizem, a Bíblia fala de batismo de famílias inteiras. E eles dizem, é impossível que em uma destas famílias não tivesse pelo menos uma criança. Então eles dizem que o carcereiro foi batizado com a sua casa, que Estéfanos foi batizado com a sua casa, que Lídia foi batizada com a sua casa. Então eles dizem que houve vários batismos de família. E eles perguntam, será que em nenhuma destas famílias havia uma criança? Será que todas estas famílias que foram batizadas eram constituídas somente de adultos? E aí eles citam os textos. Que na casa do carcereiro, na casa de Estéfanas e na casa de Lídia. Agora vamos para a contra-argumentação. Como é que nós interpretamos isso? Como é que nós vemos esse texto? Como é que pelo menos eu vejo? Em primeiro lugar, da aliança com Abraão. A aliança com Abraão não exigia fé pessoal. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, todos eram batizados, todos eram circuncidados, até os escravos, mas, primeiro, só os machos eram circuncidados. Mulher não. Segundo, eles não era exigido que eles tivessem fé pessoal. Eles eram circuncidados simplesmente porque Abraão mandou. Então até os escravos eram circuncidados, sem nem sequer saber o que estava acontecendo. Coisa diferente acontece com o batismo. O batismo faz-se necessário que a pessoa tenha fé pessoal. Que a pessoa saiba o que está fazendo. Ninguém pode ordenar, batize o meu filho aí. Como se podia mandar fazer na época da aliança com Abraão. A segunda coisa é a questão do batismo. Ser substituído, ser um substituto para a circuncisão. É muito mais lógico que o batismo seja substituto, ou tenha a sua influência nas abluções, ou seja, nas purificações por meio de mergulho dos judeus. É tanto que quando Paulo chega em Filipos, ele vai procurar um lugar de oração e o povo está adorando a Deus perto de um rio. Por quê que eles precisavam de um rio? Por causa dos mergulhos purificadores. Então o judeu tinha o tevilá, o mergulho da purificação. E quando um prosélito, alguém de outra nação, se convertia ao judaísmo, ele tinha que se circuncidar, se batizar por imersão e tinha que oferecer um holocausto. Quanto ao batismo de famílias, o primeiro argumento é que o silêncio das Escrituras não é uma defesa para o batismo infantil. A Bíblia não dizer, a pessoa deduzir que no batismo, no batismo de família tinha criança, é a mesma coisa que deduzir que não tinha. É evidente, é claro,
que naquelas famílias havia criança. Mas a Bíblia não diz, o silêncio das Escrituras não diz que todas as pessoas daquela família foram batizadas. Pelo contrário, há argumento de que só foram batizados, todos aqui inclui todos os que creram. Vamos ver isso. Vamos ver se é todos, no sentido geral, batizou o menino, bebê, batizou todo mundo, ou se batizou os que creram. Vamos ver aqui o texto da família, por exemplo, da família do carcereiro. Atos 16, 30 e 31. Vamos ver quem crê. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. E a todos ouviram. Todos ouviram. E a todos os de sua casa, todos os que ouviram o Evangelho. E diz assim: naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Quem são esses todos aqui? São todos os que ouviram, todos os que tinham capacidade para ouvir, compreender e crer. Claro, qualquer boa exegese chega a isso. Aqui não há nenhuma indicação de que foram pegar os bebês para batizar. Aqui o texto é claro ao dizer que todos ouviram e todos creram. Não apenas o carcereiro, mas todos os que ouviram creram. E se creram é porque tinham já a capacidade suficiente para compreender e depositar em Cristo a sua fé. Aí surge outra pergunta. Então nós vimos que eles têm 3 argumentos. Outro é a questão: mas como crescem em Filipe, que eles pregavam o reino de Deus e o nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Se o batismo era para crianças também, se a igreja primitiva batizava crianças, então por que nesse texto aqui não diz que batizou homens, mulheres e crianças? Aqui seria um bom exemplo, um bom lugar para dizer: olha, crianças foram batizadas. Aí nós batizaríamos também. Mas aqui diz homens e mulheres. Só os que foram convertidos. Porque muita gente diz que é batismo de adulto. Não, não é batismo de adulto, é batismo de convertido. Tem muito adulto que não é convertido. Aí surge a pergunta: aí aqueles que não creem, que creem no batismo para convertidos, ficam ainda com a questão. Porque os nossos amados irmãos presbiterianos resolveram batizar as crianças. Mas os que não batizam as crianças, eles apresentam. E muita gente acha que apresentar é a coisa correta. Mas aí eu coloquei aqui como uma pergunta: a apresentação de crianças é uma alternativa? Porque a pergunta é: o que fazer com as crianças? Então alguns optam por batizá-las, outros pela apresentação, seguindo o texto. Então vamos interpretar esse texto para ver
se a apresentação é o que Deus manda. Vamos ver. Certo? Vamos fazer uma interpretação do texto. E quando os 8 dias foram cumpridos, que esse é o texto que se lê, Lucas 2, 21 a 24. Quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, que menino? Jesus. Foi-lhe dado o nome de Jesus, pelo que lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, Então Maria e José estão aqui seguindo as diretrizes, as orientações da lei de Moisés. E o que a lei dizia? Que por 7 dias a mulher imunda. Então Maria não podia ir ao templo. Por que ela só foi com 8 dias? Porque até o 7º dia ela era considerada imunda. Aí é um negócio meio complicado para a Igreja Católica, que também nós temos o maior respeito. Mas se ela foi imaculada, por que ela não foi apresentar o menino no 1º dia? Se ela é imaculada, e nós respeitamos Maria, mãe do nosso Salvador, só não cremos, mas divergimos em amor. Não cremos que ela foi virgem antes e depois do parto. Cremos que ela foi virgem antes do parto, que a concepção foi virginal, mas não cremos que ela continuou virgem após o parto. Porque é impossível uma pessoa continuar virgem depois de dar à luz uma criança. E o texto aqui diz que ela foi ao 8º dia. Porque a lei de Moisés dizia que durante 7 dias, se a mulher tivesse uma criança, então ela ficava impura durante 7 dias. E ela só foi no 8º, que era o dia ideal, quando era um menino. Aí diz assim, e cumprindo-se os dias da purificação, porque ela estava impura, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor. Eles não estão seguindo regras do Novo Testamento, porque o Novo Testamento ainda está sendo escrito. Segundo o que está escrito na lei do Senhor. Todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. O que estava escrito na lei? Todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. Então, quem é que era apresentado? Somente o primogênito. E se fosse macho, somente o primeiro filho macho. Se nascesse uma menina, 2 meninas, 3 meninas, 4 meninas, não eram apresentadas. Tinha que nascer o primogênito homem, e o primogênito era apresentado, o segundo não era, o terceiro não era, o quarto não era. A apresentação era apenas para um, o primogênito. E para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor. Veja, tudo aqui, todo o texto está dizendo que Maria e José estão em obediência, estão seguindo as diretrizes da sua religião, do judaísmo. Ela fica grávida, ela tem um filho, por 7 dias ela é impura, no 8º dia ela vai ao templo. Segundo a lei de Moisés, ela leva o seu primogênito e tem que oferecer uma oferta. E as ofertas no Antigo Testamento podiam ser desde um touro, um cabrito, ou para os pobres um casal de rolinha, ou até mesmo farinha, cevada ou de trigo.
Então, os pobres ofereciam geralmente uma rolinha ou um pombinho. Aí diz assim, e para darem a oferta segundo disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então, isso indica o status de Maria e de José, que eles eram pobres. Então, tudo que eles estão fazendo conforme a lei. Como é que a gente faz para entender esse texto? A gente tem que ir lá para o Antigo Testamento. No Antigo Testamento diz assim, Êxodo 13, 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés, consagra-me todo o primogênito, todo o que abrir a madre de sua mãe, entre os filhos de Israel, tanto homens como de animais, é meu. Então, como é que começou essa história? No Antigo Testamento, Deus mandou uma praga e matou os primogênitos. Mas, pelo sangue do Cordeiro Pascal, Deus comprou os primogênitos de Israel. E a partir da Páscoa, todo primogênito agora pertence a Deus. Não é mais do pai, não é mais da mãe. Todo primogênito pertence a Deus. Então Deus diz, tanto do homem quanto do animal, assim como eu poupei o homem e o animal, mas não poupei os primogênitos do Egito, então eu comprei. Então estes primogênitos são meus. Aí ele diz assim, em Números 3 e 13, porque todo primogênito é meu, desde o dia em que feri todo primogênito na terra do Egito. Consagrei para mim todo primogênito de Israel, desde o homem até o animal, serão meus, eu sou o Senhor. Apartarás para o Senhor todo o que abrir a madre, e todo o primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. Porém, todo o primogênito da jumenta resgatarás com o cordeiro. Se não o resgatares, será desnucado, ou seja, morto. Mas todo o primogênito dos homens, do homem entre teus filhos, resgatarás. O que é isso? Agora é que nós vamos explicar. Então Deus diz, todo é meu. Posteriormente, Deus diz assim, Moisés desce do monte, os filhos de Israel estão, no capítulo 32 do Êxodo lá, folgando, bebendo, cometendo idolatria. Moisés quebra as tábuas da lei e diz, quem for pelo Senhor, mate seu irmão. Então Finéias e a tribo de Levi se levantam com zelo pelo Senhor, se colocam do lado do Senhor contra os infiéis. E aí, por causa desse ato, Finéias é visto como um homem zeloso e a tribo de Levi é escolhida por Deus agora para no lugar dos primogênitos. Então agora a tribo de Levi é escolhida para o serviço sagrado. Só que quando foram fazer a conta entre o número, porque você vai ver que geralmente na Bíblia tem o costume de se contar, e diz assim, tantos na tribo de Dan, tantos na tribo de Ruben. Então quando eles foram contar, perceberam que somando o número dos primeiros filhos primogênitos de todo Israel, era muito maior do que o número da tribo de Levi. Então significava que ainda existia um monte de pessoas que haviam nascido e que não faziam parte da tribo de Levi. E que aí Deus disse, então vocês vão resgatar. Quem não for da tribo de Levi tem que ser resgatado. Então o pai levava porque era do Senhor. Então o que se fazia na lei? Se não fosse da tribo de Levi, tinha que ser resgatado. O pai levava uma oferta. Se fosse rico, levava um touro. Se fosse classe média, levava um cabrito. Se fosse pobre, como Maria e José, levavam uma rolinha, um casal de pombinhos. E aí ofereciam para resgatar. Se fosse um animal, ou resgatava ou matava.
Então, se fosse um animal, se não quisesse resgatar, matava em sacrifício. Mas se fosse, por exemplo, como nós estamos vendo aqui, um jumento, ele disse, porém, todo primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro. Como o jumento era um animal muito útil, então ele devia ser resgatado. E mais caso a pessoa não quisesse gastar um cordeiro, se não os resgatar, será desnucado, ou seja, quebrará pescoço. Mas todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. E é por isso que Maria e José vão lá, segundo a lei, e levam a oferta de pombinhos, que era o resgate do primogênito, para que eles pudessem trazer o filho para casa. Porque todo primogênito era do Senhor. Então, o que está acontecendo aqui não é uma ordem para que eu e você apresentemos crianças. Então fica a questão. Deus não deixou no Novo Testamento o que fazer com os bebês. Aí geralmente os alunos perguntam, pastor, olha aí, o que a gente faz? Eu digo que apresentar não é pecado. Então, fazer uma oração por uma criança não é pecado. Então a gente faz uma oração por ela. E pede aos pais que cuidem dela, que preguem o evangelho, que ensinem a ela. Então apresentar com o sentido de fazer uma oração não tem problema nenhum. Tem problema no sentido de você se ufanar, se jactar, se soberbecer e achar-se, porque eu estou apresentando, eu estou fazendo certo. Não. A apresentação era apenas para o primogênito, como nós vimos. E a apresentação era para ser resgatado, precisava ofertar. E a apresentação era segundo a lei. Você não vê isso mais em nenhum lugar do Novo Testamento. Dizendo, e o Tiago foi apresentado, e o filho do Beltrano foi apresentado. Era apenas para o primogênito. E era segundo a lei de Moisés. Como nós vimos aqui em todo o Antigo Testamento. Então o que é que eu oriento? Eu digo, apresente. Apresente como uma oração a Deus, orando, pedindo a Deus que abençoe aquela criança, que abençoe os pais, que ensine, mas nunca achando que isso é o ensinamento de Deus para o cristão neotestamentário, porque não é. Porque você viu que está claro o texto, que é segundo a lei de Moisés. E eu vou ler de novo. E quando os 8 dias foram cumpridos, porque a mulher imunda, no cristianismo não tem essa história. A mulher não poder ir ao culto depois do parto, porque ela está nos seus dias. Foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação de quem? De Maria, segundo a lei de Moisés, segundo o quê? A lei de Moisés, o levaram, então Maria se purificou durante 7 dias, como mandava a lei, o levaram para Jerusalém, para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Todo macho será consagrado ao Senhor. Então o primogênito macho era consagrado ao Senhor. E para darem oferta segundo disposto na lei do Senhor, a oferta de resgate, 1 par de rolas ou 2 pombinhos. Então está em Lucas, se você quiser conferir, 2, 21 e 24. Então, como eu ia dizendo, a Bíblia não diz se é para batizar ou se é para apresentar a criança neotestamentária. A Bíblia não diz o que fazer com uma criança, com um bebê. Certo? Então, o que eu sugiro sempre é que fazer uma oração por ela
não tem problema nenhum. Apresentá-la ao Senhor como uma oração, não há problema nenhum. O problema há no caso do pastor achar que está fazendo certo, que está agindo como uma diretriz da Bíblia para o Novo Testamento, coisa que o texto não diz. E se o texto não diz, eu não posso dizer, porque eu estou debaixo da orientação de Deus. E a Bíblia é a minha regra de fé e prática. Então nós devemos apresentar no sentido de orar por eles. Então amanhã nós vamos ver sobre a questão da fórmula batismal. Amanhã nós vamos estar continuando com esse estudo. Então, se você tem alguma dúvida, deixe escrito aqui. Né? Deixe escrito aí qual é a sua dúvida, que amanhã eu já inicio. Né? Uma vez disseram que tinham deixado escrito, mas eu sempre leio e nunca vi. Nunca vi. Então, todos os dias, quando termino, que eu vou postar no YouTube, eu leio tudo que vocês comentaram aí. Então, se você tem uma dúvida, se ficou ainda alguma dúvida, você coloca aí, e eu vou ler agora, assim que terminar, depois do meu almoço, é claro. Eu vou almoçar e depois eu vou responder. Aí eu vou, amanhã, já começar com a resposta. Então, não esqueça de, depois do vídeo, deixar aí as suas dúvidas. O que você não entendeu? Então, o que é certo? Batizar quem se converteu. Então, o que fazer com as crianças? A Bíblia não diz. Então, é pecado apresentar? Não. É pecado apresentar? Não. Só não posso dizer que isso é a verdade. É isso que a Bíblia manda fazer. E amanhã nós vamos ver qual é a forma. Como é que a gente batiza uma pessoa? É em nome do Pai e do Filho? Ou é em nome só de Jesus? E nós vamos continuar vendo, certo? Na próxima, sem terminar isso, sobre a ceia do Senhor. Sobre a ceia do Senhor. Então você não pode perder de segunda a sexta, ao meio-dia, no estudo bíblico, palavras que transformam vidas. De segunda a sexta, divulga entre teus amigos aí e compartilha. Né? Se esse estudo está ajudando você, está transformando sua vida, está abrindo seus olhos, então compartilhe com seus amigos e convide, diga, olha, todos os de segunda a sexta, ao meio-dia, na hora do almoço, nós temos um estudo que vai abençoar a nossa vida. Então, deixa as dúvidas aí, mas escreva mesmo, não tenha pena não, escreva mesmo, diga, se você teve dúvida, diga, olha, professor, eu tive essa dúvida, essa, eu não entendi isso aqui, e eu vou tirar as dúvidas amanhã, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, certo? Dizer aos alunos do CEPAD, os pastores, que hoje nós teremos aula para a turma de pastores. E amanhã nós estaremos aqui ao meio-dia, dando continuidade, e assim que nós terminarmos, nós vamos entrar em Santa Ceia. Santa Ceia, o batismo e a ceia. Deus abençoe. Até amanhã. E não esqueça de compartilhar e deixar aí as suas dúvidas para que amanhã eu já comece respondendo. Deus abençoe. Fique com Deus.